A palavra, o verbo sai de Ezequiel e entra dentro do caos. Ele entra dentro do vale. Ele começa a alcançar o impossível. E a palavra vai indo. O osso começa a vir para o lugar. O crânio que... João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versos 14. Aleluia. Em uma outra tradução fala do verbo. Se tiver a outra tradução, aí. E o verbo se fez e habitou. O verbo se fez. Existe um ouro espiritual muito forte aqui. E vimos a sua como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. E depois que ele se fez carne, nós vimos, diz a palavra. E eu quero que você entenda o processo. A gente vai entender como que o verbo se fez carne e como é que ele habitou entre nós. Como que um Deus tão poderoso, ele conseguiu se fazer carne e habitar no nosso meio. E nós vamos ver dentro da palavra como que isso aconteceu. Simples. O verbo se tornou carne, Bruno, porque a palavra e o Espírito se conectou. E eu quero que você comece a entender a mensagem aqui. Diga: a palavra e o Espírito se conectou. Diga de novo: a palavra e o Espírito se conectou. Quando a palavra e o Espírito se conectou, então sim, o verbo se fez carne. E eu quero que você compreenda a simplicidade da palavra. Porque quando a palavra e o Espírito se conectar dentro de você, aí então sim o milagre vai acontecer na sua vida. Quando a palavra e o Espírito se conectam dentro de mim, o verbo se torna carne. Eu quero que você entenda que todos nós estamos debaixo de um verbo, debaixo de profecia, debaixo de palavra, aonde eu posso, aonde eu consigo, aonde eu sou próspero. Nós estamos debaixo de uma palavra hoje mesmo. O pastor pediu para a gente profetizar, para a gente liberar a palavra. E eu quero que você entenda que o verbo se fez carne. Põe a mão assim, você vai entender a mensagem. Põe a mão no seu coração e diga assim: toda palavra que está na minha vida, toda palavra, toda profecia, toda promessa, todo decreto que está na minha vida vai acontecer. Você recebe isso? Você recebe isso? Então vamos fazer aqui um ato profético para você não esquecer. Coloque a mão esquerda, cuidado com o irmão, faça assim e assim. Diga a palavra e o Espírito. Diga a palavra e o Espírito. De novo. Quando a palavra e o Espírito se conectar, vai acontecer algo na minha vida. Vamos de novo. Diga a palavra, vai se conectar. 1, 2, 3 e já. A palavra e o Espírito vai se conectar dentro de mim. E quando a palavra e o Espírito se conectar dentro de você, o avivamento vai explodir dentro de você e na sua vida. O avivamento vai vir sobre a sua vida. Você recebe? Diga amém. Diga amém. E aqui eu já começo a te explicar uma coisa, irmão. Nós precisamos da palavra e nós precisamos do Espírito. É por isso que eu me apaixonei pela CB Vida. Por isso que eu me apaixonei pela igreja. Por quê? Porque aqui nós temos palavra. Quando eu digo que eu subo no altar, quando o pastor está aqui na minha frente, não é demagogia, não é para massagear o ego, é de fato.
Quando eu fiz a Vigília Viva Acre, eu passei o microfone para Marco Feliciano, eu passei o microfone para Deildo Costa e para tantas outras pessoas, e eu não senti tanto tremor e temor como eu subo nesse altar. Sabe por quê, irmão? Porque a gente sente a essência aqui desse lugar, a gente sente a presença, a gente sente a veracidade da palavra, a gente sente o poder aqui dentro. E eu quero que você entenda, irmão, nós não podemos estar só na palavra, porque a Bíblia diz que a letra mata. E se eu ficar só na palavra, e se me faltar o Espírito, eu posso virar um herege, eu posso virar uma pessoa seca. Então, se eu ficar só no Espírito, eu posso ser uma pessoa fanática. Então, se eu fico aqui só na letra, eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho experiência com o Espírito Santo. Então eu vou ficar aqui simplesmente seco, vazio e cheio de letra. E se eu ficar aqui só no Espírito, e eu não entender de Bíblia, e eu não entender da palavra, eu vou virar um fanático. Então eu tenho que ter a palavra, e eu tenho que ter o Espírito. E quando a palavra e o Espírito se conectam em mim, então sim, tudo que está na minha vida passa a viver. Tudo que estiver fora do lugar volta para o lugar. E foi assim que aconteceu com Yeshua, foi assim que aconteceu com Jesus. Porque, irmão, olha para cá e eu começo a ministrar. Me dá 10 minutos para mim te passar essa revelação. A palavra e o Espírito, elas precisam se conectar. E então, o príncipe, vem aqui, príncipe, vem cá, irmão, vem cá você. Aí quando de repente Deus faz assim com Ezequiel: me dá a mão, Ezequiel, me dá a mão, Ezequiel. E aí Deus pega Ezequiel e traz Ezequiel e coloca Ezequiel diante de um vale. Olhe para cá, irmão. Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel diante do vale. E aí Deus olha para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver. Ezequiel, esse casamento pode ser restaurado. Ezequiel, essa doença, esse câncer pode sair desse menino. Ezequiel, e Deus pergunta para ele: Ezequiel, porventura as drogas podem sair da vida dessa família? E Ezequiel olha e disse: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E então o Senhor disse a Ezequiel: então profetiza sobre o vale. Libera a palavra sobre o vale, Ezequiel. Então Ezequiel olha para o caos e ele profetiza sobre o vale. A palavra, o verbo sai de Ezequiel e entra dentro do caos. Ele entra dentro do vale. Ele começa a alcançar o impossível. E a palavra vai indo. O osso começa a vir para o lugar. O crânio que está ali começa a se juntar aqui. É osso se juntando a osso. E a organização está tudo no lugar. A palavra colocou tudo no lugar. Eu vou dizer de novo: a palavra colocou tudo no lugar. A palavra foi colocando. Levante a sua mão, levante a sua mão. Tudo que está fora do lugar na sua vida, Deus vai colocar no lugar de novo. Deus vai colocar no lugar de novo. Eu estou pregando sobre o verbo. A palavra saiu de Ezequiel e a palavra organizou tudo, mas a vida não estava naquele lugar. Aí Ezequiel vem de novo. E aí Ezequiel profetiza. Aí quando de repente começa a vir dos quatro cantos, o Espírito, o vento começa a vir. E o Espírito e a palavra se conectam no vale. Não, você não entendeu? Eu vou dizer de novo: o Espírito e a palavra se conectam no vale. E tudo que está morto passa a viver. Passa a viver naquele lugar. O Espírito de Deus vai visitar você essa noite. Eu tenho que correr, príncipe, fica aqui. Eu li, eu tenho que explicar isso aqui. João, eu tenho que explicar isso aqui.
Tem um óleo aqui, irmão. Alguém conseguiu um óleo? Tá ali, pega para mim, príncipe. Eu tenho que encerrar. Para a gente entender que o verbo se fez. Eu estou te dizendo que quando a palavra e o Espírito se conectam, o que está fora do lugar volta. O que está morto vive. O que está perdido se encontra. A maldição é quebrada. O milagre começa a acontecer. Fica aqui, príncipe. Tem mais um irmão para me ajudar aqui correndo. Olha só como é que Jesus entrou aqui dentro. Olha como é que o verbo se fez carne. Olha como é que o verbo se fez carne, irmão. Aleluia, deixa eu correr. Lindo, segura aqui, lindo. Vem cá, príncipe, fica aqui. Na medida que eu for falando, vocês vêm se aproximando. Maria está aqui. Maria recebeu o verbo, recebeu a palavra onde? A primeira palavra. Ela ainda nem existia quando o verbo foi liberado sobre ela. Porque quando a serpente enganou, o Senhor disse assim: olha aqui, ô Satanás, eu quero só te dizer uma coisa: da semente da mulher vai nascer um, que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Foi aí que nasceu a depressão, irmão. Foi aí que nasceu o síndrome do pânico. Porque todo homem, todo menino que nascia, o diabo ficava desesperado e dizia: será se é ele que vai esmagar a minha cabeça? Quando Abraão nasce, será se é ele? Aí Abraão vai e peca. Aí disse: não é. Quando Moisés nasce, aí será se é ele? Não, também pecou. E todos eles, quando Jesus nasce, ele diz: espera aí, esse é diferente. Porque toda Belém, toda Jerusalém está cheia de anjos. Será se é esse? O diabo não sabia se era ele, irmão. O diabo não sabia se Jesus era o Messias, aquele que ia esmagar a cabeça. Sabe por isso que ele fez de tudo para Jesus subir na cruz. Ele fez de tudo para Jesus subir na cruz. Porque Jesus, ele não pecou na sua identidade. Porque quando o diabo disse: tu és filho de Deus, então se tu és, come do pão. Jesus, ele foi tentado apenas na sua identidade. Se tu é filho, come. Transforma essas pedras em pães. Jesus venceu. O diabo: até aqui tudo bem, bora colocar na cruz, que na cruz ele vai pecar. Quando o diabo vê na cruz que já está no último minuto, ele diz: o cara não vai pecar. Eu acho que é ele. Quando ele percebe que ele não ia pecar, e como uma ovelha muda subiu, o diabo mudou o plano e disse: eu fiz de tudo para ele subir, agora ele vai ter que descer. Porque se ele não descer, ele esmaga a minha cabeça. O diabo entra dentro do outro e diz assim: desce. Quem disse isso foi o diabo. Desce, salva-te e me salva também. Não era o homem que estava falando, era o demônio dentro dele. Vamos sair dessa. Nem tu morre, nem minha cabeça esmagada. Desce. Só que Jesus disse: não, o propósito é maior do que a minha vida. Eu vou dizer de novo: o propósito é maior do que a minha vida. Ai, irmão, mas entenda, quando a palavra foi liberada, depois Isaías libera, e depois o anjo desce e libera também a palavra. Eu estou correndo para você entender. E quando o anjo libera a palavra e diz assim: Maria, olha a palavra entrando dentro dela: você vai dar à luz a uma criança, e ele já tem nome. Ei, o nome dele vai ser Emanuel, vai ser maravilhoso, vai ser conselheiro, ele vai ser o Salvador. E a palavra entrou dentro de Maria. Aí Maria disse assim: mas a palavra entrou dentro dela, mas ela não engravidou. Aí o anjo disse assim: sabe quando é que vai ser gerado? Quando o Espírito descer sobre ti. Não, você não está entendendo. O verbo se fez carne, sabe por quê? Porque a palavra estava dentro de Maria e o Espírito desceu e conectou. Vem, príncipe. Quando a palavra e o Espírito conectou dentro de Maria, Jesus, ele entra dentro do nosso reino. Quem está entendendo? Diga amém.
Jesus, ele nasce no nosso reino, só que agora ele não está mais representando lá, ele está representando você e eu. E o pastor falou algo muito poderoso aqui numa mensagem, aonde ele estava falando simplesmente quando uma nação está dentro de uma outra, e ali é representada através de uma embaixada. E eu quero que você entenda, isso aqui é muito forte. E quando de repente Jesus está aqui, mas agora ele não está representando o céu, ele não está representando o reino, ele está representando você e eu. Ele agora preste atenção, é por isso que ele se fez maldito, é por isso que os pecados que era teu foi para ele, é por isso que as tuas doenças, as minhas enfermidades, ele tomou sobre si, porque agora não era o céu que ele estava representando, ele estava representando você e eu. Ele assumiu o nosso lugar, ele entrou aqui para representar você e eu. Por isso que ele morreu, porque ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele morreu no nosso lugar, porque ele estava nos representando. Agora eu quero que você entenda, mas quando a palavra entrou dentro de você e o Espírito Santo entrou em você, você também nasce, mas você nasce dentro do mundo espiritual, você nasce de novo. E você agora é representante do reino. É por isso que, se você crê nessa palavra, a doença não pode ter poder sobre a tua vida, a miséria não pode ter poder sobre a tua vida. É por isso que a maldição não pode ter poder sobre você. Sabe por quê? Porque agora você é embaixador de Cristo, você agora é do reino espiritual. Mas a palavra e o Espírito se conectou. Por isso que o verbo se fez carne. E para nós encerrarmos, obrigado, príncipe, para a gente encerrar, querido. Ei, ainda hoje o Espírito Santo vai tocar em você. Ainda hoje o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Ah, querido, Jesus disse assim: olha, ei, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A palavra saiu de Yeshua e foi para dentro da sepultura e ficou esperando ele lá. Ah, irmão, entenda isso. A palavra saiu, olhe para cá e entenda o que eu vou lhe dizer. A palavra chegou na sepultura primeiro do que o corpo de Jesus, porque Jesus disse assim: olha, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava dizendo dele, ele estava falando dele como templo, e ele disse: mas eu vou ressuscitar. A palavra saiu da boca do leão da tribo de Judá e entrou dentro da sepultura e ficou esperando o corpo. Quando de repente Jesus, ele entra dentro da sepultura morto, e a Bíblia diz que ao terceiro dia o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre a sepultura. Quando a palavra e o Espírito se conectam na sepultura, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, e ele ressuscitou. Ah, pode aplaudir a Jesus. Escuta isso. Quando a palavra e o Espírito se conectou, a pedra teve que rolar. Jesus ressuscitou. Eu quero que você levante a sua mão e nós vamos encerrar essa mensagem debaixo de palavras e decretos proféticos. Ei, irmão, você durante todo esse ano recebeu profecia, durante todo esse ano você recebeu decreto, e sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou liberar o meu Espírito sobre a tua vida, e essas profecias vão se conectar com o meu Espírito, e tudo na tua vida vai começar a mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque a palavra e o Espírito vai se conectar na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ei, prepara-te para um grande avivamento. Fica de pé.